Opa, senta aí então, para ouvir um pouco de história. Hoje vamos lá para a Idade Moderna. Vamos entender um pouquinho do mercantilismo. Antes, seguinte, velho, andei reparando aí que tu anda assistindo e lá no finalzinho, lá esquecendo de curtir. Já dá aquela curtidinha aí, aquele likezinho maroto aí e tal, e continua assistindo. Eu vou esperar. Curtiu? Então vamos começar com o vídeo. A melhor coisa para isso é a gente começar do começo, né? Vamos entender um pouquinho do conceito. Mercantilismo, então, é o correspondente econômico do absolutismo da política. O mercantilismo é a política econômica aplicada aí pelos reis absolutistas na economia dos seus países. Essa política econômica tinha uma série de características, uma série de pilares fundamentais aí, de pilares básicos. Se a gente pensar ali em Idade Moderna, ali 300 anos, século XV, século XVIII e tal, pensar em todos os países que existiam na Europa, pensar em todos os reis que governaram cada um desses países, o conjunto de medidas aí, o conjunto de ideias aplicadas na economia dos países europeus é gigantesco. A gente vai ver aqui algumas dos principais, aqueles que estiveram aí, né, por mais tempo, que foram aplicados por mais tempo e por mais, né, reis europeus também. Então a gente vai falar aí umas 5, 6 características aí, pilares básicos do mercantilismo. Beleza? Vem comigo. Então vamos lá. Entre esses pilares aí fundamentais, entre esses pilares básicos aí do mercantilismo, a primeira coisa que a gente destaca é o metalismo. Ali, ó. O nome, a ideia, né, a raiz da palavra é metal, ou no caso aqui, metais preciosos. Metalismo é a prática comum na Idade Moderna, então, de se medir a riqueza dos países por metais preciosos que possuíam. Essencialmente ali, né, ouro e prata. A gente tem que lembrar que numa época anterior aí à Revolução Industrial, né, o parâmetro para medir a riqueza, o poderio dos países era outro. Hoje em dia, o que torna países ricos poderosos é seu potencial industrial. Os países mais poderosos do mundo hoje são os mais industrializados. Não tanto em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, né? Não conta apenas ter um grande número de fábricas, são fábricas aí de bens não duráveis, né? Mas isso aí o teu professor de geografia te explica melhor. Beleza? Então aqui a gente está vendo numa época anterior aí à Revolução Industrial, o parâmetro para qualificar ali, né, para medir a riqueza dos países, então, posse de ouro e prata. Tu já vai entender essas outras flechinhas brancas que eu botei ali. Segundo item, segundo pressuposto aí, né, do mercantilismo, então, é o colonialismo, exploração de colônias. Colonialismo, né, não confundir com neocolonialismo ou com imperialismo lá do século XIX. Colonialismo típico da Idade Moderna é aquele colonialismo, os países europeus iam à América em busca disso aqui, de metais preciosos. Então, aí a flechinha, né, ligando um ao outro, né, esse colonialismo, essa exploração de colônias, sobretudo na América, por países europeus, Espanha, a maior parte da América, Portugal, aqui nós, Brasil, Inglaterra e França, lá na América do Norte, visava, né, essencialmente o português e o espanhol, visava a obtenção de metais preciosos, né? Essencialmente, então, como eu falei, ouro e prata. E dentro disso, né, mais uma flechinha ligando ali a intervenção do rei na economia. A gente está falando da política econômica do absolutismo. No absolutismo é o rei que faz tudo, o rei é absoluto, né? Nada nem ninguém limita o poder do rei. Então é o rei, cada país europeu, esses que eu citei, Espanha, Portugal essencialmente, a empreitada, né, a empresa de dominação, de colonização da América é decidida pelo rei, é obra do rei, é um projeto de governo, né? Então o rei decide isso também, é o rei que decide colonizar territórios e provém os meios para isso, tá? Isso nos leva também ao quarto pressuposto ali, pilar, né, do mercantilismo que a gente vai analisar nesse vídeo aqui, que é o princípio da balança comercial favorável. Balança comercial, tu sabe que é o saldo entre as exportações e as importações de um país, determinado período de tempo, uma semana, um mês, bimestre, trimestre, semestre, ano, enfim. E esse saldo entre as exportações e as importações do país, então, que é a balança comercial, ele pode ser favorável ou desfavorável. Quando esse resultado for positivo, o país mais exportou do que importou,
o resultado positivo, portanto, configura uma balança comercial favorável. Quando, pelo contrário, obviamente, né, as importações forem maiores do que as exportações, o país gastou mais dinheiro do que arrecadou, então essa balança comercial vai ser negativa, vai ficar no vermelho, essa balança comercial então vai ser desfavorável. Tá? Então, balança comercial, o princípio, né, da balança comercial favorável continua extremamente atual. Séculos depois aí da política econômica mercantilista, né? Até hoje a gente pode dizer que é o sonho de consumo de qualquer presidente aí hoje, de qualquer país do mundo ainda, né, ter uma balança comercial favorável. Isso já estava na ordem do dia dos reis da Europa moderna. Depois o quarto princípio que a gente tem aí é o princípio do monopólio, né, que é o direito, a concessão dada a apenas uma pessoa, uma empresa ou um país para explorar um ramo inteiro da economia ou uma região inteira. Por exemplo, né, nesse tempo em que Portugal colonizou o Brasil, isso quer dizer que Portugal tinha um monopólio da colonização do Brasil. Somente os portugueses podiam colonizar esse território, né? Esse território era um monopólio deles, portugueses. Para citar um exemplo, né? Então, ao contrário do item que a gente falou antes, a balança comercial favorável, né? Ser uma preocupação atual, ser um item atual ainda, o monopólio hoje em dia, além de não ser mais praticado, né, normalmente em circunstâncias normais, ele, no Brasil, por exemplo, a maioria dos países, ele é proibido por lei. Onde tem uma só empresa, né, explorando o ramo inteiro da economia, pode colocar o preço que quiser e a qualidade que quiser, né? Então, por lei, né, é proibido o monopólio no Brasil. Então esse item aí já, enfim, é específico mesmo do mercantilismo, como a maioria dos outros, né? A gente só falou um até agora, que é a balança comercial favorável, e aliás, vamos falar outro agora. E aliás, antes disso, né, tu vê que o monopólio está ligado ali à intervenção do rei na economia, né? Então, era o rei quem concedia monopólios, aquele rei, lembrando, absolutista, o rei que fazia as leis. Ele fazia as leis concedendo monopólios também. E por último, então, né, nessas características essenciais, básicas aí, a gente tem o princípio do protecionismo alfandegário. O protecionismo alfandegário consiste basicamente, essencialmente, em aumentar os impostos, as taxas sobre os produtos importados, isso com um duplo objetivo, né? Primeiro, e está ligado a isso, manter uma balança comercial favorável, aumentando, né, os impostos sobre os produtos importados. As importações normalmente tendem a ser menores. Então, aquele númerozinho de baixo ali da continha, exportações menos importações, com as importações pequenas, a tendência da balança comercial é se tornar favorável, se conseguisse exportar bastante, é claro. E tem um segundo objetivo também, o protecionismo alfandegário, que é o de proteger a produção nacional, os produtores nacionais. Na medida em que produtos importados entrarem em um determinado país custando muito mais barato que os produtos nacionais, a população do país tende a comprar esses mais baratos do outro país, né, os importados. Com isso, os produtores nacionais, né, enfim, acabam indo à falência, acaba gerando desemprego, essa coisa toda. Então, esse princípio aqui também, do protecionismo alfandegário, também continua atual hoje em dia, né? A gente vê aí que os países normalmente, né, à exceção de alguns blocos econômicos temporários e tal, mas os países normalmente eles mantêm taxas sobre os produtos importados e tal, com este, né, objetivo essencial de hoje, que tem indústria, proteger a indústria nacional. E claro, acaba dando aquela forcinha também para manter a balança comercial do país sempre favorável, certo? Como eu falei, tem muito mais características, né, tem muito mais pilares aí de sustentação, né, do mercantilismo e tal, mas tu sabendo esses 6 aqui, são os que costumam ser cobrados em avaliações, em testes, concursos, coisas assim, né? Esses 6 aqui são essenciais porque eles estiveram em vigor por mais tempo na Europa e em mais países, beleza?